Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do primeiro ano. Aqui é a professora Silvana Lopes e nós vamos dar início a mais uma semana de estudos. E essa semana nós estudaremos sobre funções, mais precisamente sobre a função no nosso dia a dia e a função intuitiva. Então, vamos começar. Aqui nós temos um exemplo sobre função que acontece no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem repara. Vamos para esse exemplo. Qual é a ideia de função no cotidiano? A função ela é uma relação entre duas grandezas, em que uma grandeza está diretamente relacionada à outra, ou está dependente da outra. Quando a gente diz assim, a minha vida financeira está em função do meu salário. Ou seja, eu resolvo o que fazer financeiramente em minha vida dependendo do quanto eu recebo de salário, dependendo do meu salário, né? Ou eu posso dizer, os meus estudos estão em função do meu salário, né? Dar continuidade aos meus estudos depende de eu ter ou não ter o meu salário, por exemplo, né? Então, a função ela está realmente no nosso dia a dia. Olhando para esse exemplo, nós temos aí a padaria, né? E temos uma tabela em que no seu lado esquerdo está um quantitativo de pães de queijo e do seu lado direito está o valor. Então, quando eu compro, por exemplo, um pão de queijo, eu vou pagar R$ 1,50. Se eu desejo comer mais um pão de queijo, ou seja, eu comprei 2, logo eu vou pagar R$ 3, porque cada pão de queijo é R$ 1,50. Quando eu resolvo levar para casa, vou levar para casa aí 4 pães de queijo ao todo. Logo, eu vou estar pagando por eles R$ 6. E assim, quanto mais pães de queijo eu decidir comprar, mais eu vou pagar, né? Por isso, maior será o valor que eu irei pagar por isso. Ou seja, o preço que eu vou ter que pagar está em função da quantidade de pães de queijo que eu decidir levar, correto? Então, eu posso dizer que eu tenho N pães de queijo. N significa uma variável, né? Eu tenho vários pães de queijo que eu quero comprar. Logo, a minha função é 1,50, que é o preço de 1, vezes N. 1,50 N, porque N vai ser o número de pães de queijo. Quando multiplicado por 1,50, vai resultar o valor que eu tenho que pagar. Então, essa é a ideia de função no cotidiano, na nossa vida, no dia a dia, e ela está presente em várias situações. Vamos para um exemplo aqui na prática. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 5 e ainda o valor de R$ 2,50 para cada quilômetro rodado. Determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa e qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros. Então, vamos entender passo a passo, porque esse é um exemplo que tem duas perguntas. Primeiro, a empresa de táxi, ela cobra uma bandeirada. O que é uma bandeirada num táxi? É um valor fixo. Você entrou no táxi, independente se você rodou meio quilômetro, 1 quilômetro, 15 quilômetros ou 50 quilômetros, por exemplo, você vai pagar essa taxa fixa de R$ 5. R$ 2,50 é em função da quantidade de quilômetros que você vai rodar. Ou seja, eu vou ter que pagar R$ 5 a partir do momento que eu entro no táxi e ainda vou pagar mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Ou seja, pela distância que eu percorri dentro daquele táxi. Quando ele pede a lei de formação ou a lei da função,
É como escrever essa situação de forma matemática, tá? Então, vamos observar aqui a lei de formação, que é a forma intuitiva, segue a sua intuição. Como escrever essa situação de forma matemática? Primeiro, R$ 5. Esse R$ 5 é fixo, né? Então, já vou deixar ele ali, R$ 5. Mais, por que esse sinal de mais? Porque o próprio problema diz, vou pagar R$ 5 de bandeirada e ainda o valor de R$ 2,50. Esse e ainda quer dizer que é os R$ 5 mais R$ 2,50 para cada quilômetro rodado. Então, esse mais é porque realmente você vai pagar as duas coisas, né? O fixo mais esse valor que tem aí uma variável. Deu um pequeno probleminha, mas já voltamos, né? Como eu estava dizendo, é R$ 2,50, que é o valor por cada quilômetro rodado. Então, o que eu tenho até agora? R$ 5 de valor fixo, mais R$ 2,50. Aí, como representar esse para cada quilômetro? Nós vamos representar com o sinal de vezes e uma letra, que na verdade é uma incógnita. Normalmente, em matemática, a gente usa o valor x, mas ela pode ser qualquer valor do alfabeto. E o que quer dizer esse 2,50 vezes que? É 2,50 vezes a quantidade de quilômetros que eu rodar. É assim que eu vou saber quanto que ao final eu vou ter de pagar, certo? Essa é a maneira intuitiva. Jogando para uma forma matemática de se escrever, nós vamos ter que f de x, que é a função que nós estamos buscando, é igual a R$ 5, que é a bandeirada fixa, mais 2,50 vezes x, ou seja, mais 2,50 vezes a quantidade de quilômetros que eu rodar naquele táxi. Ou ainda podemos escrever, no lugar do f de x, podemos escrever o valor, a letra P, significando aí, por exemplo, preço, né? Então, ficaria como o preço que eu vou pagar é igual a R$ 5 de bandeirada fixa, mais R$ 2,50 por quilômetro que eu rodar. É assim a nossa lei de formação, respondendo aí a primeira pergunta, que dizia, determine a lei da função. Dando continuidade e utilizando a lei de formação que nós já criamos, né, a lei dessa função, agora a gente consegue responder a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros? Ou seja, a pessoa entrou no táxi, vai pagar os R$ 5, que é a bandeirada, e ela ainda rodou 12 quilômetros. Então, onde entra esse número 12? Será que é no P? Será que é no X? Esse P a gente sabe que é o preço, o valor. Então, esse 12 não pode entrar aí, porque são 12 quilômetros. Logo, ele vai entrar no lugar do X. Por quê? O preço que eu vou pagar vai ser R$ 5 da bandeirada, mais 2,50 vezes 12 quilômetros. Por quê? É 12,50 para cada 1 quilômetro. E quando eu ando 12 quilômetros? Aí nós vamos fazer essa multiplicação de 2,50 vezes 12, que vai dar 30. Logo, o preço que eu vou pagar é R$ 5 da bandeirada, que é o valor fixo, mais R$ 30. Logo, eu estarei pagando por essa viagem de táxi o valor de R$ 35. Então, essa é a ideia de função aí no nosso dia a dia também, na forma de exercícios. Noção de função. Vamos agora sim para a matemática mesmo do conteúdo. Considere os seguintes conjuntos A e B. Então, nós temos aqui, lembrando que tudo é uma sequência, né? Nós saímos do conteúdo de conjuntos
e viemos para o conteúdo de função, sem deixar o conteúdo de conjuntos para trás. Perceba que aqui o conjunto A e B estão representados pelo diagrama de Venn, que é o que nós aprendemos no conteúdo anterior. Elementos do conjunto A: 1, 2, 3 e 4. Elementos do conjunto B: 5, 6, 7, 8 e 9. E esse símbolo aqui em cima, que logo embaixo desse traço tem a letra F, significa que o conjunto A está em função do conjunto F, ok? Vamos lá. Para ser função, precisa sair uma seta de cada elemento do conjunto A. Obrigatoriamente tem que sair uma seta de cada elemento do conjunto A. No conjunto B não importa. Pode chegar 2 setas lá no conjunto B, pode ficar elementos do conjunto B sem receber setas, tá? Mas no conjunto A, a gente tem que observar. No conjunto A, eu digo, é o primeiro conjunto aí, ele precisa obrigatoriamente sair uma seta de cada conjunto, de cada elemento. Sejam A e B conjuntos, dizemos que F é uma função se qualquer elemento de A corresponder a 1 e somente um elemento de B, tá? Então, é o que eu disse. No conjunto A, obrigatoriamente, precisa sair uma seta e ele precisa se relacionar com algum elemento do conjunto B. E aqui nós vamos ter um terceiro conjunto, que é o conjunto que está dentro do conjunto B, dos elementos que receberam seta. Os elementos que recebem seta, eles vão formar um novo conjunto que já já a gente vai ver o nome. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui em cima a imagem anterior e nós vamos responder a essas perguntinhas. A essa correspondência nós chamamos de função. É uma função. Ao conjunto A, chamamos conjunto de partida, porque dele é que se parte as setas. Ou ainda nós chamamos ele de conjunto domínio. E aí a gente já vai aprendendo algumas nomenclaturas desse conteúdo. Conjunto domínio, porque ele de fato é quem domina, tá? É o primeiro conjunto. É ele que a gente tem que observar se está saindo somente uma seta de todos os elementos. E a gente representa matematicamente o conjunto domínio por D de F, ou seja, o domínio da função. Quais são os elementos do domínio da função? Ou seja, os elementos do conjunto A vão ser 1, 2, 3 e 4, né? Todos os elementos do conjunto A, porque o conjunto A, nesse caso, é o domínio. A todo elemento de A, nós chamamos de objetos, é uma outra nomenclatura. Ao conjunto B, nós chamamos de, também tem um nome, conjunto de chegada, né? Conjunto de chegada. O conjunto A era o conjunto de partida, da onde partiam as setas. O conjunto B é o conjunto de chegada, onde chegam essas setas, tá? O conjunto de chegada, ele também pode ser chamado de contradomínio, tá? Mas ele é mais usual ser chamado conjunto de chegada. Quais são os elementos? 5, 6, 7, 8 e 9. A todo elemento de B, ao qual corresponde um elemento de A, nós chamamos de imagem. Então, quem é a imagem? É esse conjunto laranja que se formou dentro do conjunto B. É esse conjuntinho aí que demos o nome de C. Ele é chamado conjunto imagem. Quem recebe a seta é a imagem. Estabelece o conjunto C formado pelas imagens dos elementos de A. Ao conjunto C, esse conjunto laranja, nós chamamos ele de conjunto imagem.
da função, e é representado por im de f, imagem da função. E os elementos da imagem da função vão ser o 5, o 6 e o 7, que são os elementos dentro do conjunto C. Simboliza-se do seguinte modo: x é a variável independente, é igual aos pães de queijo, é independente, né? E o y é a variável dependente. No caso ali, o preço, né? O preço do pão de queijo dependia da quantidade que eu iria comprar, ok? Ao conjunto A, chamamos de domínio, isso nós já vimos, e representa pela letra D de F. Ao conjunto B, chamamos de contradomínio, que é quem recebe essas setas, né? O conjunto que está ali disponível para receber as setas, e representa como CD de F, contradomínio da função. E ao conjunto das imagens, que é os elementos de dentro do contradomínio, que de fato recebeu a seta, ele é chamado de conjunto imagem da função e é representado por im de f. Então, para você que está assistindo essa aula, eu vou pedir para que você pause um pouco e faça essas anotações no seu caderno. Ok? Dando seguimento, então. Exemplo 1. Será que esse exemplo 1 se trata de uma função? Será que do conjunto A, que é o conjunto domínio nesse exemplo, está saindo somente uma seta de cada elemento de A? Nesse caso, não vai ser função, né? Porque se você observar, o elemento 1 do conjunto A está saindo 2 setas dele. E isso não pode acontecer. Quando isso acontece, quer dizer que não é uma função. Nesse exemplo de número 2, no conjunto A, que é o domínio, onde você tem que observar, o número 1 tem uma seta saindo dele, o número 3 tem uma seta saindo dele, mas o número 2 está sem seta, ou seja, também não é função, porque a regra é, obrigatoriamente, do conjunto domínio, ou seja, desse aí o conjunto A, tem que sair uma e somente uma seta. Ou seja, tem que sair uma seta de todos eles e só pode ser uma, não pode ser duas. E também não pode ficar elemento sem sair essa seta, ok? Qual diagrama representa uma função? Qual desses? A letra A, a letra B ou a letra C? Pensem um pouquinho aí, pause um pouquinho o vídeo e pense qual deles representa uma função. Pausou? Pensou? Qual será então que representa uma função? Vamos analisar a letra A. A letra A, o conjunto domínio, que é o conjunto A, de cada elemento sai somente uma seta? Sim. Do menos 1 saiu uma seta, do 0 saiu uma seta, do 1 saiu uma seta e do 2 saiu uma outra seta. Então, esse exemplo em azul é uma função sim. No conjunto B não importa, tá? No conjunto contradomínio não importa se está recebendo duas, se tem elementos sem receber, não importa. Para dizer se é função, você vai observar o primeiro conjunto, o conjunto domínio. A letra B, por que que não é uma função na letra B? Porque o conjunto R, que é o conjunto domínio, tem o elemento de número 6 que está sem seta. Então, por isso, não é função. O conjunto C, nós temos aí, conjunto C não, a letra C. Nós temos aí o conjunto T, né, que é o conjunto domínio, e essa letra C, ela não é função, porque no conjunto T, que é o conjunto domínio, o número 4 tem 2 setas saindo dele, e isso não representa função, ok? Então, nesse slide, somente o conjunto em azul, né? Somente esse exemplo da letra A é que é uma função.
Domínio contra domínio e imagem, é como se fosse uma máquina, né? A máquina ali onde tem o X é o nosso domínio, é como se fosse a matéria-prima entrando na máquina. Dentro dela, onde tem esse Fzinho, é como se fizesse todo o processo, né? É como se realizasse ali a função. E o que vai sair? Vai sair a imagem, o produto final, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Lá no exemplo do pão de queijo, o pão de queijo seria o meu X. Quanto mais pães de queijo eu coloco nessa máquina, eu realizo a função, o meu resultado vai ser o preço, vai ser a imagem, quanto que eu vou pagar. Quanto mais pães de queijo eu colocar aqui dentro dessa máquina, maior é o valor que eu irei ter de pagar. Então, isso é a função, uma coisa em função da outra. O domínio de uma imagem, né, que é o primeiro conjunto. Ele, no gráfico, a gente vai ver isso melhor lá na frente, mas eu já vou adiantando algumas coisinhas. O domínio é representado no eixo X, no eixo, né, que está ali na horizontal. A imagem, ela é representada no eixo Y, na vertical. E agora, vamos praticar o que a gente aprendeu nessa aula? Pratique resolvendo os exercícios que eu estarei enviando para vocês.